Paz Senhor, irmãos, Paz Senhor, a toda a gente que nos acompanha aí de casa. É com muita honra e alegria que nós estamos aqui para apresentar para vocês aí de casa o nosso podcast, o Pode Viver. E neste primeiro episódio de muitos que virão a se seguir, nós temos aqui hoje como nosso convidado o nosso pastor Pedro Cartaz, que é o pastor aqui da nossa igreja. E nós estaremos aqui com ele numa conversa descontraída, numa conversa animada para apresentar para vocês aí de casa esse podcast. E não posso me esquecer, eu sou Gabriel Pomba, eu estarei aqui nessa primeira temporada a levar para vocês vida aí em casa, porque esse é o objetivo do nosso podcast, né? Levar para vocês que estão aí em casa vida, apresentar para vocês Jesus. E a vida para nós é Jesus. Então, nós temos aqui o nosso pastor Pedro, pastor, é muita honra, é uma enorme alegria para nós termos o pastor aqui no nosso podcast. Ainda mais sabendo que o pastor, desde o início do projeto, foi a pessoa que apostou em nós, foi a pessoa que confiou em nós. Então, no primeiro episódio, não tinha como nós não termos o prazer, o prazer de termos o pastor aqui para estar a conversar connosco. Ok. Olá, Gabriel. Olá a todos aí em casa. Eu já fiquei empolgado com as tuas palavras, não é? Porque eu creio que este é o primeiro de muitos e vai ser fantástico, edificante para a sua vida. E estou grato ao Senhor porque o Gabriel teve esta visão, mas tem uma equipa com ele, uma equipa que vai levar por diante este trabalho. E é isso, vamos trazer vida com abundância, não é? Como diz a palavra de Deus, Jesus ele está de braços abertos para trazer esta vida com abundância para todos, para aqueles que estão aqui em Évora, na nossa comunidade, mas para todo o mundo, porque afinal de contas é o poder que tem a internet. Tem coisas muito más, pode ter coisas muito más, mas é nesse lugar que nós temos que estar, para levar vida, não uma vida qualquer, mas uma vida com abundância, como Jesus promete, não é? E como eu já mencionei, a título de curiosidade, como eu já mencionei, que foi a partir do pastor que nós tivemos essa ideia, foi a partir do pastor que nós introduzimos o podcast e o pastor acreditou em nós. Nós já vamos falar mais sobre isso lá mais para frente, mas agora nós queríamos realmente dizer às pessoas aí de casa quem somos nós. Então, nós todos pertencemos à Assembleia de Deus, Cadévora, e que é uma igreja internacional, uma igreja com várias nacionalidades, é uma igreja abrangente para todo mundo. Então, nós temos aqui um corpo muito abençoado e um corpo muito diversificado. E o podcast, o Pode Viver, faz parte dessa denominação, faz parte dessa assembleia, faz parte dessa igreja. E nós temos vários parceiros, como o pastor disse, nós temos uma equipa a trabalhar para esse podcast, muito pessoal que está aí por trás da câmera, o pessoal da mídia, da igreja. E desde já nós gostaríamos de agradecer realmente a todos eles pelo empenho, pela dedicação, que foi por conta deles que foi possível nós termos aqui todos os mecanismos possíveis para nós estarmos a gravar. Nós queremos usar o podcast como uma ferramenta de ensino, como uma ferramenta de ensino sobre a vida de Jesus Cristo. Trazer para as pessoas, dizer para elas quem é Jesus Cristo e o que é que ele significa para a nossa vida. Como o nome diz, pode viver. Nós queremos convidar as pessoas a viver em Cristo Jesus e a experimentar o sobrenatural da fé. Pastor Pedro, como eu disse, é uma honra tê-lo aqui. E Obrigado. eu queria começar o podcast a perguntar para o pastor. Nós sabemos a nossa motivação de nós queremos iniciar o podcast, mas nós queremos ouvir do pastor qual foi a motivação do pastor de agarrar o projeto, a motivação do pastor de confiar em nós e permitir que nós continuássemos com a ideia e nós desenvolvêssemos esse projeto. Qual foi a motivação do pastor? Então, a minha grande motivação tem que ver com aquilo que nós vivemos na nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade, infelizmente eu tenho que dizer, uma sociedade doente, uma sociedade com muitos problemas de ansiedade, muitos problemas de depressão. E nós sentimos isso, não é? E nós sabemos qual é a causa desses problemas, dessa depressão, não é? A palavra de Deus fala-nos numa palavra que é pecado. E esse pecado faz... é como que uma cova, não é? É como que uma barreira entre nós e Deus. Então, Jesus veio desfazer essa barreira. Por isso diz a palavra de Deus aos Romanos que nenhuma condenação, porque o pecado leva à condenação, há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós queremos trazer todos para Jesus. Queremos que todos abracem Jesus. Porque na medida em que todos abraçam Jesus, nós podemos ter essa vida. Não uma vida qualquer, não uma vida simplesmente por viver ou uma sobrevivência, mas uma vida com abundância. Então, se nós temos a mensagem mais poderosa do mundo, nós temos que colocá-la nas plataformas diversificadas. E a internet, o podcast, não é? Este Pode Viver, eu acredito que pode ser uma ferramenta
fantástica para levar a luz às pessoas, para levar vida às pessoas. Então, nós estamos a falar para si, fique ligado, fique ligado. E a sua vida não será mais a mesma, porque esta mensagem, de facto, transforma as pessoas, renova as pessoas, traz luz para os casamentos, traz luz para a pessoa em si, não é? Porque, de facto, Deus transforma aqueles que estão condenados com este mundo, desiludidos com este mundo. Muitos vivem na mentira, muitos vivem na desgraça, muitos vivem em vícios. E Deus está trazendo essa vida. E esta é a nossa mensagem. Uma mensagem poderosa para mudar o mundo, para mudar a vida das pessoas. E eu acredito que este podcast vai ter essa função. Amém. Eu lembro que no dia que nós, cada mídia, conversámos que teríamos que iniciar um podcast para apresentar Jesus às pessoas, eu lembro que o mais difícil para mim foi como é que eu chegaria ao pastor para falar sobre essa ideia, visto que os podcasts hoje em dia ganharam uma grande notariedade. Então, todas as pessoas olham para os podcasts, todas as pessoas agora querem ver podcasts, querem assistir podcasts, e nós tínhamos que ter muito conteúdo, muito cuidado com o tipo de conteúdo que nós levaríamos para as pessoas. E eu lembro que eu escrevi um texto lá no Word, todo bem elaborado e tal, para tentar impressionar o pastor, vai que o pastor vai agarrar a nossa ideia e tudo mais. E foi muito interessante a maneira como o pastor nos recebeu cá na igreja para conversarmos sobre o podcast, a maneira como o pastor abraçou o podcast com tanta simplicidade e a maneira como o pastor se encantou com aquela ideia e que a visão do pastor de que era o tempo certo para as coisas estarem a acontecer. Eu queria perguntar ao pastor se o pastor antes já imaginou que nós chegaríamos a esse nível, que nós chegaríamos a ter um podcast da igreja, uma outra ferramenta de evangelizar, trazermos Jesus às pessoas. O pastor já alguma vez imaginou que chegaria um momento em que teríamos essa ferramenta disponível para nós? Sim, é verdade. Eu imaginei. Eu sempre pedi ao Senhor que nos pudesse dar esse podcast, esta ferramenta. E Deus sempre ouve as nossas orações. É por isso é que Deus enviou o Gabriel até mim, não é? E trouxe esta ferramenta, não é? Este sonho, este objetivo, não é? Porque eu, durante a pandemia, também iniciei um trabalho, também até a nível da nossa convenção, que era o Semear Esperança, e que entrevistava várias comunidades sobre a área social. Portanto, era algo que eu já tinha no meu coração, na minha vida. Só que pronto, depois deixei, porque também não tinha muita disponibilidade. Mas como é um projeto de Deus, Deus levanta outros, não é? Levanta outras formas e levantou o Gabriel e esta equipa. Então podemos dizer, nós não podemos parar os planos de Deus. Deus sempre levanta as pessoas certas no momento certo para que a sua obra possa avançar. Então, aquilo que eu posso dizer é obrigado, grato pelas vossas vidas, mas não desistam. Fiquem firmes neste processo. E em relação à mensagem, eu creio que sim. Vamos impactar através do Evangelho de Jesus. Simplicidade do Evangelho de Jesus, através de testemunhos daquilo que Deus tem feito. Não é? E isso vai ser muito importante no nosso podcast. Eu também estarei disponível, não é? O pastor responde. Aquilo que for necessário, estarei aqui para vos apoiar, não é? Ainda bem que o pastor menciona, ainda bem que o pastor mencionou, porque nós, é interessante, nós já vamos falar mais para frente, nós teremos uma rúbrica aqui no podcast que é o Pastor Responde, onde o pessoal aí de casa vai poder fazer perguntas, o pessoal nas redes sociais vai poder fazer perguntas no nosso e-mail, e que estas perguntas o pastor estará aqui num tempo conosco a responder todas as perguntas do pessoal aí de casa. Mas, pastor Pedro, eu claramente conheço quem o pastor é. Eu sei que o pastor é o pastor Pedro Cartacho aqui da nossa igreja, mas o pessoal aí de casa não conhece quem é o pastor. Eu gostaria que o pastor tirasse um tempinho, uns minutinhos, para o pastor se apresentar, para o pastor falar um pouco de si. Ok, com certeza. Eu sou o pastor Pedro Cartacho, tenho 48 anos, sou casado e, de facto, sou muito feliz, tenho 3 filhos e tenho uma chamada de Deus para servir a Deus, a tempo integral, e estou grato ao Senhor porque Ele tem guiado a minha vida.
E aquilo que eu posso fazer de melhor é falar do amor de Deus. É o meu propósito número 1, é falar do amor de Deus. Estou aqui em Évora há 5 anos e meio, mais ou menos, e servi a Deus já em Leiria, na zona do Cartaz, Santarém, e Deus enviou-me para aqui e estou muito grato por toda esta comunidade, não é? Uma comunidade internacional, com muitas nacionalidades, Sim. não é? Várias nacionalidades, mas quanto a mim, um só povo, o povo de Deus. E é por isso que nós conseguimos estar juntos, porque temos o nosso Pai, o nosso Deus, aquele que nos une. E por isso eu estou grato a Deus por tudo o que Ele vai fazer e por tudo aquilo que Ele tem feito. É interessante porque o pastor, nós criamos um mecanismo aqui na igreja dos grupos vida. E ontem no nosso grupo vida nós tivemos a ler Romanos 12 e o pastor falou que nós somos um só povo. E em Romanos 12 nós temos lá que, enquanto como conjunto, nós somos o corpo de Cristo, mas individualmente nós somos membros uns dos outros. E Uhum. foi muito interessante nós estarmos a falar daquilo porque é notável, nós conseguimos observar isso aqui dentro da nossa comunidade. E o crescimento exponencial aqui da nossa igreja vem a crescer muito. O Uhum. pastor acredita que também seja fruto disso, nós estamos a ser membros uns dos outros individualmente. Sim, eu creio disso. Eu creio exatamente que uma comunidade cresce de uma forma saudável quando ela entende que todos nós somos um só corpo. Como Paulo ensina, um corpo humano. Sim, E o corpo, ele tem que estar ligado. Eu tenho o meu corpo ligado. A minha mão não está aí por trás de ti, sim, né? O meu braço não está ali. Isso seria um corpo desligado. Então, esta unidade, como a palavra de Deus nos ensina, a melhor publicidade da igreja que nós podemos fazer é a união, não é? uhum, Por isso Jesus ensinou: conhecereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, nós queremos levar esta união aos outros. Isto é uma lição de vida para a sociedade dividida que nós temos. Existe tanta divisão na política, existe tanta divisão entre as pessoas, o número de divórcios está a aumentar, as pessoas não se entendem. Então, o corpo de Cristo tem que dar o exemplo de unidade. Não é? E é na medida em que nós conseguimos estar unidos, em que nós conseguimos aprender uns com os outros, em que nós, como Paulo também ensina, consideramos os outros superiores a nós mesmos, não é? Damos honra aos outros, é nessa medida também que nós vamos crescer. E o grande exemplo na nossa comunidade nos dias de hoje é exatamente os grupos de vida. Não é? sim, São grupos de apoio, grupos de evangelização, grupos de fraternidade, em que as pessoas podem estar juntas, em que juntas podem se apoiar, grupos de ensino. Então são grupos em que as pessoas agregam-se, em que as pessoas criam conexões e em que as pessoas são abençoadas. Estamos muito gratos pelos grupos de vida e estaremos crescendo. Para o ano, nós queremos ter 20 grupos de vida. amém. Então, claramente, nós depois teremos mais pessoas, mais líderes dos grupos Vidas aqui no nosso podcast a falarmos sobre como tem sido a experiência nos grupos Vidas, como tem sido a integração do pessoal nos grupos Vidas, porque os grupos Vidas é uma ferramenta e nós estamos conectados fora da igreja também. Então, o nosso culto não começa e termina aqui, o nosso culto começa na nossa casa, continua aqui e continua quando nós saímos daqui. Então, os grupos Vida servem como expansão de nós estamos a levar a mensagem de Jesus para aquelas pessoas também que ainda nunca ouviram falar de Jesus. Tal como o Pode Viver. Então, hoje nós estamos aqui a introduzir-vos o Pode Viver, esse podcast. E é interessante porque nós estávamos na conversa com o pastor Pedro a dizer como é que surgiu o nome Pode Viver e que depois o nome depois permite-nos, estamos a brincar de várias formas. Pode Viver de permitir às pessoas que vivam, pode viver de. Se tiveres alguma dúvida, olha, pode viver, anda cá, vem para Isso. ver o trabalho que nós temos estado a Uhum. fazer e trabalho esse que é para Jesus. Amém. É tudo para Jesus o que nós fizemos Amém. aqui e nós queríamos já dizer que não adianta nós estamos a crescer. Nós temos aqui diminuir para que o nome do Senhor cresça.
E, Pastor Pedro, muito obrigado por o pastor estar aqui. E esse vídeo foi assim, esse podcast hoje foi para nós apresentarmos o programa, para nós apresentarmos o podcast para as pessoas conhecerem de nós, o que eu pude viver, para as pessoas saberem quem é o nosso líder cá na igreja, que é o Pastor Amém. Pedro. Claramente, o Pastor Pedro estará aqui de volta, noutras conversas, a falar sobre outros temas, e nós teremos Deus é que o sim. Pastor Pedro aqui. E, Pastor, nós queremos que o Pastor deixe-nos com uma mensagem sobre o que se espera desse Pode Viver. O que é que o pessoal aí de casa pode esperar do Pode Viver? O que é que tem para ver? O que é que o pastor já almeja? O que o pastor já imagina aqui sobre esse nosso podcast? Ok. Então eu vou lançar o desafio. É que vocês possam ficar atentos a todos os episódios deste Pode Viver, porque este Pode Viver vai trazer esperança, vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer todos estes dons do Espírito para a sua casa, para a sua vida. Não pode perder. Vai trazer-vos Jesus. Nunca esqueçam. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele veio a este mundo para nós podermos ter acesso ao Pai. Não há outra forma. Então, esta será uma ferramenta que os conectará com a verdade, uma verdade essencial. Então, eu acredito que vai ser fantástico, vai ser maravilhoso. Fique ligado connosco e Deus vai abençoar, com certeza. Muito grato pelas vossas vidas, grato pela vida do Gabriel, pela visão que teve, não é? E grato pela vida de todos vós, não é? O Alion, grato pela vida do Isaac, do Renan, da Jusceline e todos os que vão estar colaborando neste projeto. Deus vos abençoe grandemente. Amém. Esse foi o nosso primeiro episódio aqui da apresentação do Pode Viver, e eu não tinha como deixar de pedir ao pessoal que siga as nossas redes sociais, e vai passar aqui as nossas redes sociais, o Instagram, vai passar aqui o Instagram da nossa igreja também e dos nossos parceiros, como a Associação Novidade de Vida, que nós teremos aqui como parceiros. E eu queria pedir ao pessoal mesmo que vão lá seguir as nossas redes sociais, porque vem muita coisa boa para vocês. É Jesus, então nós estaremos a levar Jesus às casas, e nós estaremos aqui até conversas mais para o fórum juvenil, teremos até conversas mais para pessoas adultas, porque nós teremos N convidados aqui que engrandecerão o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pastor Pedro, por estar aqui conosco hoje. Foi breve, foi rápido, Pastor nem deu um golinho aqui na água, mas muito obrigado, Pastor Pedro. Esperamos realmente tê-lo mais vezes aqui conosco. Deus o abençoe grandemente, Pastor. Amém. Muito obrigado, muitas felicidades, avancem, não é? Não desistam, vão haver momentos mais difíceis, não é? Com mais tensão, com mais pressão, mas nunca desistam, não é? Porque aquilo que Deus ele está plantando, esta semente, ela vai germinar, ela vai aumentar e Deus vai abençoar. Força. Então é isso. Esse foi o Pode Viver. Se quiser ver mais coisas, permaneça connosco. Até o próximo episódio.